Está comigo, abra sua Bíblia, Provérbios, capítulo 16, nós iremos ler os 3 primeiros versículos e também o versículo de número 9. O tema da mensagem desta manhã é: vamos falar sobre sabedoria de Deus aplicada à vida cotidiana. Enquanto você procura, eu quero, antes até da leitura da palavra de Deus, eu quero te dizer algumas coisas, amados, que são importantíssimas. Este texto que será lido por nós foi escrito pelo homem mais sábio da terra. Sabe por quê? Salomão foi o homem mais sábio da terra. Antes de Salomão não houve sabedoria igual, e nem depois. Sabe por quê? Porque ele pediu isso a Deus em oração. Quando o Senhor deu a oportunidade a Salomão de fazer um pedido, ele pediu: me encha de sabedoria. Mas mais do que isso, sabedoria de Salomão, eu creio que teve outros escritos, mas esse texto bíblico que nós leremos agora, Provérbios 16, é um texto que foi inspirado pelo Espírito Santo. É importante que você entenda isto. Então nós temos um homem sábio escrevendo um texto que foi confirmado e inspirado pelo próprio Deus. Quando o apóstolo Paulo conversa com Timóteo, escreve a primeira carta a Timóteo, Paulo está preparando Timóteo para o ministério pastoral. Ele vai dizer que não aparte esta palavra, a palavra de Deus da sua boca, porque ela é digna de toda a aceitação. Então, primeira coisa que eu preciso que você entenda, antes da gente entrar na mensagem, é que a palavra de Deus é digna de toda aceitação, e são palavras inspiradas pelo próprio Deus. E é importante entender isso, porque quando a gente entende, amados, a gente prioriza o aprendizado. Neste momento, se o culto é espiritual, eu creio que há oposições nas regiões espirituais. Paulo vai dizer lá em Efésios, no capítulo 6, que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados que guerreiam nas regiões celestiais. Então, há uma semente, há uma palavra sendo ministrada ao seu coração, que o diabo quer tirar. Quando Jesus conta a parábola do semeador, ele vai dizer: há sementes que caem à beira do caminho, e vêm os pássaros, as aves, e comem a semente. Essa semente não produz nada. Então, dobre a sua atenção. Nós precisamos entender, é uma palavra de Deus, inspirada pelo próprio Espírito Santo, ditas pelo homem mais sábio do mundo. Glória a Deus. A palavra de Deus é digna de toda aceitação, amém? Segunda coisa que eu quero que você entenda é que ouvir não é o bastante. Jesus vai contar uma parábola em Mateus capítulo 7, a partir do verso de número 24, sobre a história de 2 construtores que constroem casas. Ambas casas são construídas, construtor A e construtor B, eles levantam uma casa. Mas na parábola de Jesus, quando vem o vento, quando vem a tempestade, quando vem as intempéries da vida, uma casa cai e a outra permanece inabalável. E Jesus vai dizer: a casa que caiu é do construtor que construiu os alicerces, essa casa na areia, não tem firmeza. Vem o vento e derruba. Agora, a casa que permaneceu inabalável, o que é? De um construtor que construiu a sua casa sobre a rocha. E Jesus vai nos explicar esta palavra, e vai dizer que aqueles que constroem a casa sobre a areia, a casa que cai, são insensatos, são tolos.
Agora o construtor que constrói a sua casa sobre a rocha, este é sábio. Nós estamos falando sobre sabedoria hoje, amém? Amém. Este é sábio. E quem é o tolo, insensato? Quem é o sábio? Jesus vai nos explicar, você pode conferir na sua Bíblia aí, Mateus 7, a partir do verso 24. O tolo é aquele que ouve a palavra, mas não a pratica. Isso é relevante, amados. Agora, quem é o prudente? Quem é aquele que constrói a casa sobre a rocha e a casa não cai? Este é aquele que ouve a palavra e as pratica. Então nós estamos agora, não só neste culto, mas para os tantos outros que virão no ano de 2016, todas as vezes que alguém abre a Bíblia aqui para ministrar a palavra, nós temos decisões a fazer. Primeiro, entender e aceitar no nosso coração que esta é uma palavra inspirada pelo próprio Deus. E segundo, eu serei um ouvinte esquecido, em outras palavras, nas palavras de Jesus, um tolo, que vou sair daqui e não vou praticar nada daquilo que eu aprendi, ou eu vou ser um prudente. Quem é o prudente? Ouve e pratica, ouve e aplica na vida. Semana passada o pastor Roberto nos trouxe uma mensagem e nos deu aqui direcionamentos de como vencer todas as batalhas para o nosso ano de 2026. Está lá no YouTube já baixado a mensagem para você ouvir. Quem de nós praticou a palavra do domingo passado durante essa semana? Essa é uma pergunta. Quem de nós irá praticar os ensinamentos de hoje? Quem de nós se tornará sábio em 2026? Sabedoria de Deus. E hoje nós vamos falar sobre isso. Sabedoria de Deus aplicada na vida cotidiana. Quantos querem ser mais sábios do que já é? Eu quero também. Então vamos para a palavra. Provérbios 16, versículo 1. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. É a mesma que está no telão. Mesmo assim há uma diferença de linguagem, porque a NVI passou já por algumas revisões e às vezes muda um pouquinho. Mas vamos lá, você trouxe a sua Bíblia, abra a sua Bíblia e mantenha a sua Bíblia aberta aí, que a gente vai ficar no texto aqui. É importante que você tenha a sua Bíblia aberta, amém? Diz assim a palavra do Senhor: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Versículo 3: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão o quê? Bem sucedidos, ou serão estabelecidos. Versículo de número 9 agora: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Amém? Vou repetir o versículo 9. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, vamos falar sobre sabedoria. E a primeira pergunta que precisa ser respondida é: o que é sabedoria? O que é ser uma pessoa sábia? Alguns de nós talvez saibam que a palavra sabedoria tem uma origem no latim, sapientia, que significa provar, experimentar, discernir. Sabedoria é a habilidade da prática de viver bem, mais do que acúmulo de informações. Muitos de nós têm um conceito distorcido de sabedoria. A gente pensa que o sábio é aquele que tem muita informação. O sábio é aquele que fala bem. O sábio é o poeta. Mas quando nós vamos
na verdade, central em relação à sabedoria. E mais do que isto, quando nós passamos a entender a sabedoria bíblica, nós iremos entender que sabedoria não é o muito saber, mas é a aplicação daquilo que se sabe para viver uma vida transformada. Amém? Então, sabedoria é discernir situações, experimentar e, mais do que isso, aplicar estes conhecimentos na vida real. Há um outro Provérbios que diz, Provérbios 4:7, olha o que a Bíblia vai dizer: a sabedoria é a coisa principal, adquira a sabedoria. Sim, em tudo que você possui, adquira o entendimento. Então, em outras palavras, para que a gente entenda, sabedoria é aplicar o conhecimento na vida cotidiana. O sábio não é o teórico. Eu tinha um amigo, tenho ainda, hoje ele está morando inclusive fora do país, mas ele era um grande teórico. Até hoje ele não casou, tem 50 anos quase, deve estar beirando 50 anos, não casou, mas ele queria ser conselheiro de casais. Não estou brincando não, irmãos. Até hoje ele casou. Na época que a gente convivia, ele tinha por volta dos seus 30 anos, e ele gostava de aconselhar casal, mas não era casado, e não casou até hoje, não convenceu ninguém a casar com ele, e muitos o tinham como sábio, porque naquela época, né, a gente era tudo garoto, ele era um pouquinho mais velho, né, os casais da igreja casavam novinhos, e ele gostava de atuar como conselheiro de casais, e às vezes tinha até alguns conselhos bons, mas não conseguiu aplicar todo o conhecimento que tinha na vida real. Então ele era um teórico, e nós precisamos entender isso, porque em muitas áreas da nossa vida a gente era teórico, mas Deus quer trabalhar na prática do dia a dia, para sermos bem-sucedidos. E bem-sucedido não estou falando de dinheiro somente, bem-sucedido em todas as áreas da vida, bem-sucedido no nosso relacionamento com Deus, bem-sucedido na nossa vida familiar, bem-sucedido na nossa vida cotidiana, nos nossos relacionamentos sociais, bem-sucedido nos nossos negócios, bem-sucedido sim financeiramente, bem-sucedido ministerialmente, em todas as áreas da vida. Quem é pai e mãe, bem-sucedido como pai, como mãe. Quem é filho, bem-sucedido como filho. Enfim, todas as áreas da vida. Quem quer ser bem-sucedido, pratica a palavra. Sai do âmbito da teoria para a prática. É por isso que eu faço de novo essa provocação. De nada vai adiantar, e a sua vida não vai mudar, se você só ouvir e não praticar. Se você ouvir e esquecer o que ouviu. Amém? Ainda mais no que diz respeito à palavra de Deus, que é digna de toda aceitação. Então vamos lá, como pastor, nós aplicamos a sabedoria de Deus na nossa vida cotidiana, a partir dos versículos que nós lemos. Eu quero falar algumas coisas sobre isso. Primeira coisa que eu quero trazer aqui, amados, é que nos versículos que nós lemos, existem algumas coisas que são comuns a todos esses versículos, e não só a eles. A gente pode listar uma série de outros textos e contextos bíblicos que vão corroborar, que vão reafirmar o que nós lemos aqui hoje. E o primeiro ponto em comum que eu vejo no texto que nós lemos, nos versículos que nós lemos, como um versículo reafirmando o outro, é que planejar é uma responsabilidade humana. Se não, vejamos. Se você estiver com a Bíblia aberta, veja o versículo 1. O
O Provérbios vai nos dizer que ao homem pertencem os planos do coração. O que a Bíblia está nos dizendo? Ao homem é dada a responsabilidade de fazer planos. Ao homem pertencem o plano do coração. Versículo 2, a Bíblia vai dizer: todos os caminhos do homem lhe parecem puros. Isto é, nós temos caminhos a trilhar. E quando a Bíblia traz essa conotação de que os caminhos nos parecem alguma coisa, implica dizer que nós estamos pensando na nossa vida, estamos pensando na nossa caminhada, estamos pensando como crescer, como progredir nas áreas da nossa vida. Olha o que diz o versículo 3: consagre tudo que você faz ao Senhor e os seus planos serão bem-sucedidos. É um conselho de Deus. Os planos que você faz, consagre ao Senhor, submeta a Deus. Mas, de novo, a palavra do Senhor está nos trazendo esta verdade: compete a mim e compete a você planejar. Versículo 9 que nós lemos: em seu coração o homem planeja o seu caminho. Amém, meus queridos? Se a gente ler Provérbios 21:5, a Bíblia vai nos dizer: os planos bem elaborados levam à fortuna, mas o apressado sempre acaba na miséria. De novo a Bíblia falando sobre planos. Então planejar, em outras palavras, é exercício de responsabilidade. Planejar é expressão de maturidade. E planejar é evidência de sabedoria prática. Responsabilidade, maturidade e sabedoria. Deixa eu te dizer uma coisa, amados: quem não planeja já decidiu viver reagindo. Você conhece alguém assim? O famoso bombeiro. Não estou falando da profissão. Eu amo os nossos bombeiros, estão ali para salvar vidas e é uma bênção. Mas a gente vive a vida muitas vezes apagando incêndio. A gente é reativo. A gente reage às circunstâncias. A gente reage. Quando a palavra de Deus traz verdades para nós, e quais são essas verdades? Planejem-se. A fé não anula planejamento, amados. A fé não anula planejamento. Ao contrário, é a fé que dá sentido ao planejamento. É aquilo que nós acreditamos. É a fé no Senhor que dá sentido, que vai nos dar a direção. Agora eu vou falar uma coisa muito difícil para alguns aqui. Deus não unge improviso irresponsável. Eu vou repetir. Vamos ser confrontados pela palavra hoje? Isso. Amém? Deus não unge improviso irresponsável. Tem um monte de gente orando no desespero porque deixou de planejar, porque não fez a lição de casa. E aí a gente fica desesperado na minha imaturidade. Isso é uma questão de maturidade, amém, amados? Amém. Na minha imaturidade, quando eu era jovem ainda, sabe qual que era a minha oração de todo dia? Vocês não vão acreditar. Eu orava dentro da condução falando: Senhor, libera o trânsito, Pai, porque eu acordava 40 minutos atrasado. Você ri porque não é com você, né? Você ri porque não foi com você que aconteceu isso. Mas com frequência, amados, com frequência, na minha maturidade eu fazia essa oração. Pegava o busão, e ainda não tinha naquela época o corredor de ônibus na Marginal Pinheiros. Quem pega a Marginal Pinheiros durante a manhã? Vocês sabem do que eu estou falando, né? E eu ficava ali naquela ponte João Dias, para entrar na Marginal, tudo travado. Eu falava: Senhor, libere esse trânsito, Pai. Faz um milagre hoje.
mas eu fiquei lá quase 40 minutos a mais para sair de casa. Sabe o que acontecia? Jesus não liberava o trânsito, coisa nenhuma, eu chegava atrasado e tinha que ouvir. Eu estava numa época de aprendizado, improviso irresponsável. Então, às vezes, amados, tem oração que a gente nem precisava fazer se nos planejasse um pouco melhor. Sim ou não? Sim. Faz sentido isso para os irmãos? É sabedoria na prática, porque a Bíblia é vida na prática, amados. É vida na prática. Eu não sei se você recebeu, nós distribuímos no final de dezembro, eu acho que tem alguns ali. Se você não recebeu, pegue isso. Se acabar o impresso, a gente manda o digital para você. Mas os meus planos para 2026. E aqui nós temos 4 áreas de planejamento: o meu relacionamento com Deus, meu relacionamento familiar, meu trabalho, escola, faculdade, minha igreja, pequeno grupo. Então nós podemos planejar, não é só um simples panfleto, um papel. Isso aqui é para que a gente venha entender a necessidade de fazer planos para o nosso 2026, amém? Só que a palavra de Deus não para por aí. Tem um segundo ponto em comum nos versículos. O primeiro é responsabilidade de planejar. O segundo ponto em comum que eu vejo nesses versículos é que a responsabilidade de dirigir os nossos planos, confirmar os nossos planos e estabelecê-los como resultado, esta é uma prerrogativa de Deus. Se cabe a nós planejarmos, cabe a Deus gerar o resultado. Aleluia! Isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque quando nós planejamos, nós temos a segurança de que Deus nos dará o destino final. A gente planeja, mas a palavra final vem do Senhor. Vamos para os versículos novamente. Versículo 1: ao homem pertence os planos do coração. Olha o que diz o versículo: mas do Senhor vem a resposta da língua. Aleluia, isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque nos traz segurança. Segundo todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas é o Senhor que avalia o Espírito. O Senhor avalia o que está dentro de nós, para nos moldar de acordo com a sua vontade. Versículo 3, olha o conselho de Deus para nós: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão o que? Bem sucedidos. Quem aqui consagra ao Senhor logo pela manhã o dia? Aleluia. Faça isso se você não faz. Primeira coisa: Senhor, eu consagro este dia a Ti, que as decisões que eu tenha que tomar sejam direcionadas pelo Senhor. Se tudo aquilo que eu tenha que falar, que o Senhor me dirija. Tudo aquilo que eu tenha para fazer, que o Senhor me abençoe. Eu não sei se você já passou por isso, mas inúmeras vezes no trabalho tinha decisões difíceis para tomar, ou metas difíceis para cumprir, e depois de eu ter feito os esforços, planejado, eu falava: Senhor, está nas Tuas mãos, me abençoa. E isso faz diferença, amados. Sabe por que faz diferença? Porque assim nós estamos cumprindo aquilo que a Bíblia está nos dando como direcionamento. Olha o que diz o versículo 9: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Aleluia. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Os nossos passos são direcionados pelo Senhor. É Ele quem determina os nossos passos. É Ele que nos dá a resposta certa. É Ele que sonda o nosso coração e nos transforma. Provérbios 19:21: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Levante a sua mão que eu quero profetizar sobre a sua vida. É o Senhor, aleluia, que direcionará o seu caminho, e eu quero dizer que é o propósito dele que prevalecerá. E isso precisa nos trazer alívio, sabe por quê? Porque muitos de nós
inclusive eu, não sabemos como planejar, nós não temos direcionamentos corretos muitas vezes, o nosso coração é enganoso, mas nós podemos nos apegar à vontade de Deus, porque conforme Romanos 12:2, boa, perfeita e agradável é a vontade dele. O contexto de Romanos, nós temos que ser transformados pela renovação da nossa mente, para que nós venhamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe o que a Bíblia nos diz? O Senhor tem uma boa, agradável e perfeita vontade para você. E somado a isto, Ele dirige os nossos planos. O que cabe então a nós? Planejar com inteligência, mas nós precisamos ter a certeza que venceremos com a dependência de Deus. Quando Deus dirige, até os desvios se tornam caminhos, amados. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, duas verdades até aqui. A primeira é que nós temos uma responsabilidade, mas a segunda, nós temos que confiar nos desígnios do Senhor. Você não está sozinho. Você não está sozinha, você não vai ficar desamparado, você não vai ficar desamparada. Confie no Senhor, aleluia, confie no Senhor. Agora tem um terceiro ponto que eu quero trazer aqui para os irmãos, terceiro e último ponto. Existe então um início do nosso processo de sabedoria. Qual que é o início? Planejar. Existe um ponto final que é o resultado. Quem é que garante o resultado? Deus. Glória a Deus. Me ajuda? Pode me ajudar já? Aleluia. Toda vez que eu chamo o Edmilson aqui é para ele me lembrar que já está na hora de parar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós começamos planejando e nós temos certeza de um resultado positivo, porque é Deus que garante esse resultado. Só que existe um gap entre planejar e obter resultado. E este gap eu chamo de processo de Deus. Entre o plano humano e o resultado estabelecido por Deus, existe um espaço, que é o processo de Deus. Então, se a gente fosse desenhar de maneira prática como nós devemos encarar o nosso ano de 2026, eu diria: planeje todas as áreas da sua vida, não negligencie isso, pare, dobre seus joelhos, ore a Deus e comece a escrever, amados, para que aquilo que é subjetivo, que está na mente, se torne alvos objetivos. Comece a planejar. Esse é o primeiro passo. Segundo, submeta esses planos para 2026 a Deus. E quando a gente planeja, a gente coloca aonde nós queremos chegar até o final do ano. Em todas as áreas da vida. Quais são as suas áreas de frustração? Pastor, tem anos que eu sou frustrado nessa área aqui. A coisa parece que não acontece. Entra ano e sai ano e em vez de melhorar, parece que piora. Escreva isso, amados, como um propósito diante de Deus. Convide o Senhor a participar dos seus planos. Submeta, segundo passo, submeta tudo isso ao Senhor. Senhor, eu submeto os meus planos a Ti. Eu submeto o meu projeto para 2026 aos Teus pés, porque a resposta vem de Ti. E o terceiro passo é se submeter ao processo de Deus. Como? Com alegria. Sabe por quê? Porque o processo de Deus consiste em altos e baixos. O processo de Deus consiste em momentos de avanço, mas também em momentos de espera. Os processos de Deus consistem em dias de celebração e dias de luta. Agora, o que é importante no decorrer deste processo é entender que Deus está no controle. É
é entender que em alguns momentos nós perderemos o controle, mas Deus permanece no controle. O que nós vemos com muita frequência são pessoas celebrando, mas nos dias de luta recuando. São pessoas que nos momentos de avanço estão felizes, mas como ficam os dias de espera? Nós não podemos reagir a esses altos e baixos do processo como a mulher de Jó. Já ouviu falar sobre Jó? Jó foi um homem que viveu na terra que o próprio Deus deu testemunho dele. Quando o diabo esteve na presença de Deus, Deus chamou a atenção de Satanás dizendo: observastes o meu servo Jó, homem íntegro, temente, que se desvia do mal. A Bíblia vai dizer que Jó não orava apenas por ele, mas até pelos pecados dos filhos. Um homem bem sucedido na terra, mas Deus permitiu, porque o diabo falou: ele te teme, ele é reto, porque ele tem tudo, nada falta para Jó, nada falta, tem bens, tem uma família abençoada, aí é fácil servir. Estou parafraseando que Satanás disse a Deus, e Deus permitiu que o diabo tocasse na vida de Jó, e ele perde os bens, perde a família e perde a saúde. E neste momento a mulher olha aquela situação e não entende o processo de Deus, e vai dizer, dirigindo-se a Jó: amaldiçoa esse Deus e morre. Mas Jó dá a resposta certa. Nós recebemos o bem de Deus com prazer, e o mal não queremos aceitar. Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Para que servem os processos de Deus, amados? Nós precisamos entender isso, porque a gente vai reclamar menos se a gente entender o objetivo dos processos de Deus. Primeiro, nos moldar à imagem e semelhança dele. Você precisa ser moldado. É a visão de Jeremias do vaso de barro na mão do oleiro. O oleiro estava fabricando o vaso, fazia suas obras sobre as rodas. E na visão de Jeremias, o vaso que estava na mão do oleiro se quebrou. Mas o oleiro tornou a fazer daquele barro um outro vaso, como bem lhe parecia. Deixa eu dizer uma coisa: muitas vezes é preciso a gente se quebrar, para que o Senhor possa nos refazer de acordo com a vontade dEle. Aleluia! Os processos nos servem para nos moldar, amados, para que venhamos ser mais parecidos com Jesus, para estarmos mais alinhados ao propósito dEle, para nos limpar. É a imagem do ouro sendo refinado do fogo, e esta é uma simbologia bíblica, assim como o ouro é refinado pelo fogo, porque quando o fogo bate, aquele ouro ele começa a ficar mais maleável, ele vai derretendo, e é na temperatura alta que é possível tirar as impurezas para que o ouro seja mais valioso. Submeta-se aos processos de Deus para ser moldado por Ele. Chega de ego. É o que eu penso, é o que eu sou. Eu nasci assim, vou morrer assim. Eu sou torrão mesmo. Eu faço e aconteço. Seja moldado pelo Senhor. Para que servem os processos de Deus? Para o nosso crescimento, amados. Sabe por quê? Porque muitas vezes os nossos planos não estão de acordo com a vontade do Senhor, e é no processo que Deus vai nos redirecionando e nos dando experiências. Tem uma coisa que você precisa desejar muito
deste ano, sabe qual é? A coisa que você precisa desejar muito: ter experiências com Deus. Mais do que resultado, amados, enxergue resultado como consequência das experiências que você vai ter com Deus no decorrer deste ano. Deseje muito isso, experiência. Sabe por quê? Eu vejo a imagem de Pedro e dos discípulos, estão no barco, e daqui a pouco vem Jesus andando sobre as águas, e a Bíblia diz que eles já estavam com medo de naufragar, e agora vem um homem andando sobre as águas, que num primeiro olhar eles entenderam que aquilo era um fantasma e gritavam de medo. Mas quando Jesus se apresenta dizendo: não temas, sou eu, Jesus, Pedro é ousado. Ele vai dizer: se é o Senhor, ordene que eu desça do barco e vá até a ti andando sobre as águas. Em outras palavras, para conectar com a mensagem de hoje, Pedro está planejando o que? Sair do barco e viver uma experiência sobrenatural. O que é que Pedro está querendo? Sentir uma sensação, se mover sobrenaturalmente. Mas Jesus tem um propósito para a vida de Pedro, que é mais do que viver um milagre. Qual que é o propósito de Jesus para a vida de Pedro? Pedro, apacenta as minhas ovelhas. O propósito de Jesus para Pedro é: você será pastor das minhas ovelhas. Quando eu for, você dará continuidade, será protagonista na pregação do Evangelho. Você precisa, Pedro, passar por algumas experiências, passar por altos e baixos, viver milagres, mas viver frustrações também, para que você seja moldado. A passagem bíblica vai nos dizer que Pedro desce do barco, e o que acontece? Está olhando para Jesus andando sobre as águas, está vivendo o melhor momento de sua vida, está vivendo milagres. Mas num determinado momento ele começa a se assustar com o vento, vendo que o vento ainda era forte. Pedro começa a afundar, e é neste momento que Jesus estende a mão, recompõe, salva Pedro e diz: você é um homem de pequena fé. Processos de Deus, altos e baixos. Mas sabe o que é interessante? É que Pedro vive o propósito. Pedro se torna um apacentador de ovelhas. E nós, amados, enquanto estamos passando pela tribulação, pelo processo, nós devemos entender que o objetivo maior não é lidar com as circunstâncias, não, mas formar intimidade com Deus. Se a gente fosse resumir este período entre planejar e viver o resultado e as promessas de Deus, eu diria: Deus quer aumentar em intimidade. Para que servem os processos, Senhor? Para formar intimidade com Deus. Aleluia! Romanos 5, 3 e 4 vai dizer que a tribulação produz em nós perseverança, e a perseverança produz um caráter aprovado. Esta é uma outra verdade. Sabe quem vence? Sabe quem vive os resultados gerados por Deus na vida? Aquele que persevera. Aleluia! Aquele que persevera, aquele que, como Jó, vai dizer: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome dele. Em outras palavras, Jó está dizendo: independente das circunstâncias, eu não vou sair da presença de Deus, eu não vou sair deste lugar ao qual Deus me colocou. E quando nós vivemos isso, amados, nós vivemos outra promessa: o que há de vir virá e não tardará. Se coloque de pé em nome